Hoje a igreja celebra a memória de Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros mártires. São 117 mártires entre os séculos 17, 18 e 19, que, por ódio à fé, derramaram o seu sangue na região do Vietnã. No século XVI, chegaram os primeiros missionários àquela região para pregarem o Evangelho, mas nos 3 séculos seguintes houve grande perseguição à igreja e o Papa São João Paulo II, em 1988, canonizou esses muitos mártires que ao longo desses 3 séculos derramaram o seu sangue na igreja vietnamita. Entre eles existem bispos, padres, diáconos, seminaristas, missionários, mas a maioria deles são leigos, pais e mães de família, catequistas, crianças. São 117 ao todo e destaca-se especialmente o padre André Dũng-Lạc. Como nós meditamos ainda outro dia, a paixão de Cristo continua na igreja e ao longo dos séculos existem mártires em todos os lugares, em todos os tempos, dando esse testemunho extremo de fé em Jesus. Gente de todo tipo. Por isso, quando São João no Apocalipse diz que viu no céu uma grande multidão de gente vestida de branco com palmas nas mãos, e era gente de todos os povos, línguas, raças, nações, ele se referia justamente aos mártires, e não apenas gente de todos os povos, línguas, raças, nações, mas também gente de todas as idades, gente de todos os tempos e de todos os lugares. O Espírito Santo suscita testemunhas fiéis, mártires, em todos os tempos e lugares, porque a igreja é católica, é universal. Cristo mandou a igreja pregar o Evangelho a todos os povos, a todas as pessoas em todos os tempos e lugares, e por isso nós temos tantas testemunhas, tantos mártires, em tantas regiões. O sangue dos mártires rega o chão de toda a terra. Cristo foi o primeiro a derramar o seu sangue por nós, a dar a vida por nós. Por isso no Apocalipse ele é chamado de a testemunha fiel, o mártir fiel, o primeiro de tantos que depois dariam a vida também por causa do Evangelho. São João escreveu o Apocalipse numa época de grande perseguição à igreja. E um dos propósitos, o principal propósito do livro do Apocalipse é animar os cristãos perseguidos, fortalecer a fé dos cristãos em meio à perseguição, em meio às torturas, os sofrimentos. E hoje nós ouvimos na primeira leitura esse trecho que fala da derrota, da destruição da grande Babilônia, da grande prostituta, que foi arrasada, foi destruída. Sim, Deus julgou a grande prostituta
que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. No contexto em que o livro do Apocalipse foi escrito, a Babilônia era a Roma imperial que perseguia os cristãos. Inclusive, na carta aos Romanos, São Paulo, se dirigindo aos cristãos que viviam em Roma, se refere a Roma como a Babilônia, uma referência ao Antigo Testamento, aquele grande império que levou cativo o povo de Deus para o exílio. Porém, ao longo dos séculos, a Babilônia representa qualquer poder secular, qualquer poder temporal que se volta contra a igreja. Então, na época em que viveram os mártires que nós celebramos hoje, a Babilônia eram as lideranças, o governo do Vietnã que perseguia os cristãos. Em todos os tempos, os poderes do mundo se levantam contra Cristo e contra o Deus onipotente, o seu ungido, como diz o Salmo, porque os povos agitados se revoltam e as nações tramam contra Deus e o seu ungido. Todos os poderes deste mundo que se levantam contra a igreja são representados pela Babilônia. E o que o livro do Apocalipse diz é que esses poderes sempre serão vencidos, que eles sempre serão derrotados, mesmo que a igreja sofra aparentes derrotas, mesmo que nós, olhando hoje para o nosso mundo, vejamos a igreja sendo perseguida, ridicularizada, os cristãos diminuindo de tamanho, mesmo que os poderes deste mundo aparentemente vençam, o livro do Apocalipse diz: a vitória, a vingança pertence ao Senhor. Aquela que corrompeu a terra com a sua prostituição, Deus a julgou e vingou nela o sangue dos seus servos. Os poderes deste mundo parecem triunfar sobre a igreja, mas a igreja sempre vencerá no final. E ainda no Evangelho nós ouvimos o discurso escatológico de Jesus. Ele fala especialmente da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, portanto 40 anos após essa profecia. Jesus instrui os discípulos a que, quando os exércitos romanos cercassem Jerusalém, eles fugissem. E foi o que os cristãos fizeram, obedecendo a essa ordem de Jesus, quando os exércitos de Roma cercaram Jerusalém. Mas Jesus, então, depois começa a falar também do fim do mundo, usando a imagem da destruição do templo. Esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. As pessoas ficarão apavoradas com tudo o que está acontecendo, até que o tempo dos pagãos se complete. Então, entre a destruição de Jerusalém e a destruição do mundo, a vinda gloriosa de Jesus, deve-se completar o tempo dos pagãos, ou seja, o tempo em que a igreja vai pregar o evangelho a todos os povos. Disso falará também São Paulo nas suas cartas. Antes que Jesus venha em poder e glória, o evangelho deverá ser pregado no mundo inteiro. Então se completará o tempo dos pagãos.
e o Filho do Homem virá com grande poder e glória sobre as nuvens do céu. Se por um lado para os infiéis, para os ímpios, para aqueles que não creem, esses serão dias de pavor, Jesus nos diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para os que perseverarem até o fim, será o dia da libertação. Será dia de receber a recompensa, o dia da glória. Peçamos a Jesus que sejamos encontrados entre aqueles que, como os mártires, permaneceram fiéis até o fim. Para nós será dia de glória, dia de libertação. Amém.